Eu tô aqui nesse momento, nesse lugar aqui, incrível, experimentando o refrigério de uma chuva, muito depois de um calor intenso que foi hoje. Enquanto eu tô aqui vendo a chuva cair, esse barulhinho gostoso que eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir, eu me lembrei de um texto bíblico onde se fala sobre as chuvas temporã e serôdia. E que texto, assim, incrível, porque eu já li algumas vezes esse texto, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre o que significa. O que significam essas chuvas? São dois tipos de chuvas diferentes, né? Deuteronômio 11, de 11 a 14, diz assim. Vou ler até... vou ler até o 15. Mas a terra a que passais a herdá-la é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que o Senhor, teu Deus, tem cuidado. Os olhos do Senhor, teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão, o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Vou ler o 16. Guardai-vos de que o vosso coração não se engane e vos desvieis, sirvais a outros deuses e vos inclines perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós e feche os céus e não haja água e a terra irão, dê a sua vontade. E cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Gente, tinha que ler o capítulo inteiro. Eu li aqui até o 18, mas na verdade tinha que ler inteiro, porque esse capítulo ele é sensacional. Nesse capítulo tem orientação para uma vida abundante, nesse capítulo tem promessa, nesse capítulo fala sobre o cuidado de Deus, o quanto Deus olha para os seus filhos e o quanto Ele valoriza o fato dos seus filhos se comportarem como filhos e se enxergarem, se posicionarem como filhos dele, como filhos que conhecem o seu pai. Esse capítulo ele fala sobre os grandes feitos do Senhor. E ele começa dizendo assim: pois amarás o Senhor teu Deus e guardarás a sua observação e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. E aí ele vem falando muitas outras coisas, né? E na metade do capítulo fala justamente sobre as duas chuvas. A chuva temporã, quando a gente fala que alguma coisa, um filho é temporão, é que ele veio fora de época, né? Ele veio naquele momento que ninguém esperava. E essa é a chuva que vem, na verdade, é a chuva que vem no momento da semeadura, é a chuva que acontece no período em que se está semeando. A chuva serôdia, ela vem no período de primavera, então são as últimas chuvas, é a chuva que vem para completar aquela colheita. E é tão interessante quando a gente entende esse texto, porque a gente começa a pensar, eu lendo aqui, pensando sobre ele, né? Como Deus é o Senhor do tempo.
tudo está sob o controle de Deus. Porque quem controla a chuva? Quem controla o tempo? Quem controla as estações? Quem controla aquilo que se planta e aquilo que se colhe? É o Senhor. Como Ele é soberano nos seus planos, nos seus desejos para nós. E como Ele tem um tempo para todas as coisas. E Ele tem um tempo para que a gente semeie. E Ele nos ajuda nessa semeadura. Ele manda essa chuva para que essa chuva cumpra o seu papel. E depois passa aquele período em que aquela semente plantada, ela vai germinar ali naquela terra, dentro da terra, para depois ela germinar para fora da terra. Nenhuma planta, gente, não tem como uma planta germinar para fora depois, antes de germinar para dentro, porque toda transformação ela começa de dentro para fora. E o Senhor tem nos chamado para viver um tempo de transformação. Pelo menos comigo tem sido assim. Ele tem falado, está na hora de transformar aquilo que precisa ser transformado. Está na hora de você focar naquilo que eu quero, naquilo que eu planejei para você. Como é interessante a gente parar e pensar naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Naquilo que Ele tem semeado, naquilo que Ele nos permite semear. Ele está conosco naquele momento. E Ele quer que a nossa transformação aconteça de dentro para fora. Quando uma transformação acontece de dentro para fora, gente, assim como quando uma planta, uma árvore, vamos pensar aí num pé de manga. Quando ele chega a aparecer ali no solo, ele já tem uma raiz. Pode não ser uma raiz extremamente profunda, muito arraigada, muito forte, mas ele tem uma raiz. Tem algo que o prende naquela terra que o alimenta. A terra alimenta a raiz. Então tem algo naquele solo que o prendeu. E o Senhor tem semeado na nossa vida. E Ele tem mandado a chuva temporã para a gente criar raiz no solo que Ele tem nos colocado. Qual é o solo onde o Senhor tem te colocado? Talvez a gente, às vezes, não entenda, e eu falo isso por experiência própria, né? Muitas vezes eu não entendo por que o Senhor me colocou em determinado solo. Senhor, eu não quero estar aqui. Mas aí Deus tem falado comigo sobre isso, sabe? Ele tem falado assim, existe uma raiz a ser trabalhada e fortalecida no solo onde você está. Depois você vai para outros solos. Isso é tremendo. Isso assim, é um cuidado de Deus tão profundo, sabe? Tão delicado, tão assim, acolhedor. E às vezes a gente quer sair correndo do solo que a gente está. A gente quer sair no meio daquela chuva. Mas não dá. Porque a primeira chuva não é a chuva definitiva. A forma como você está sendo plantado e como você está sendo semeado e como eu estou sendo não é a forma definitiva. Ainda precisamos passar por um processo para que venha a chuva serôdia, que é a chuva que vai, vamos dizer assim, sacramentar aquilo que foi semeado na nossa vida. A chuva serôdia vem, mas existe um tempo para isso. Existe um tempo para que a nossa semeadura dê frutos e chegue o tempo da colheita. Existe um tempo para cada chuva. Existe um tempo para cada processo de tudo. Existe um tempo de preparação do solo, existe um tempo de preparação além do solo, que está acima do solo. Existe um tempo de que aquele solo ele precisa ser ferido para que uma planta germine ali. Se você compreender isso, que quando você planta, quando você coloca uma semente no solo, gente, pode ser a semente da sua fruta preferida, da sua árvore mais bonita. Você fere aquele solo para que aquele solo receba aquilo que depois ele vai ajudar a germinar. Quantas feridas às vezes nós temos tido nos nossos solos?
feridas profundas, mas que às vezes elas são muito mais doloridas porque a gente não compreende que isso que aconteceu é para fortalecer a nossa raiz, para que a gente crie uma raiz, para que a gente consiga ficar forte, para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga cumprir o nosso papel, para que a gente consiga ser aquilo que a gente nasceu para ser, porque nós nascemos com um propósito. Nenhuma planta ela é plantada sem propósito. Ainda que, eu chupei uma laranja, joguei a semente da laranja e nasceu, não importa. Eu joguei ali por um motivo. Na minha mente, em algum momento da vida, aquela semente brotaria e daria um pé de laranja. Que sensacional é quando ele fala, e ele dá essa orientação pra gente aqui. Ele fala que se a gente obedecer os seus mandamentos, ou seja, se nós formos os filhos que nós precisamos ser, de amar o Senhor nosso Deus, de servir de todo o coração e de toda a nossa alma, com todas as nossas emoções. Quando fala da alma, fala das nossas emoções, de toda a nossa alma, com todas as emoções que a gente tem, sejam emoções positivas ou negativas, sejam emoções aprisionantes ou libertadoras, são as nossas emoções e a nossa alma. A gente precisa servir com tudo que a gente tem. E servir é se entregar, então a gente precisa entregar tudo que a gente tem. E isso vai ser transformado no momento certo. E aí então virá a chuva serôdia, e aí ele fala: então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão, o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo, aos teus gados, e comerás, e fartar-te-ás. E que interessante, ele promete que ele vai nos fazer brotar, mas que não só a nós, também ao nosso derredor, também ao nosso entorno, também a quem está conosco, porque ele fala que ele vai dar a erva no teu campo aos teus gados. Então aquilo que é teu, a tua família, os teus bens, o teu trabalho, as tuas emoções, tudo isso vai receber também. Tudo isso vai ser influenciado e vai receber bênçãos. E vai receber transformações. Sabe? Vai receber abundância. E, gente, eu não estou... isso aqui não é teologia da prosperidade. Eu não estou falando aqui de abundância de dinheiro. Não. E se for também, tudo bem. Porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Eu estou falando é vida, sabe? Vida em abundância. Porque o que a gente tem visto muito na nossa sociedade são pessoas abundantemente mortas. Mas a gente precisa de vida. Vida em abundância. Para isso nós somos chamados. E é tão interessante quando ele fala que ele vai dar a chuva da vossa terra a seu tempo. E aí a gente pode pensar lá em Eclesiastes 3, quando diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de espalhar e tempo de ajuntar o que se espalhou. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo de prantear e tempo de pular de alegria. Então, quanto tempo que a gente está vivendo, e a gente às vezes quer viver um tempo que a gente não está preparado para viver. E aí a gente acha que Deus é muito mau. Deus não entende, não é possível, Ele não está olhando para mim. Não, é justamente porque Ele está olhando para você, que Ele está te colocando no teu tempo. É que Ele está te amadurecendo para você chegar no lugar em que Ele planejou para você. Para você chegar no lugar que você nasceu para chegar. E aqui é muito simples. Guardai-vos de que o vosso coração não se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses e vos inclines perante eles. Não guardai o vosso coração. Cuida do teu coração, das tuas emoções. Coração é o lugar das nossas emoções. Cuida do teu coração, das tuas emoções, dos teus sentimentos, da tua alma. Cuida do teu espírito. Cuida daquilo que tem na sua mente. Daquilo que
o teu corpo pede, das tuas necessidades. Cuida de que tudo isso seja para servir ao Senhor. Entregue ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É isso que diz mais Romanos. E é assim que nós precisamos fazer. Minha palavra hoje termina aqui. E, na verdade, essa palavra foi muito mais para mim do que para você. Eu só quis compartilhar com você aquilo que o Senhor ministrou comigo aqui, nesse momento. Não foi um devocional pensado, que eu planejei. Estou aqui de qualquer maneira, ó, blusa de alcinha, que eu nem gosto de aparecer aqui assim. Mas assim, né, fazendo um vídeo muito aleatório, mas Deus ministrou no meu coração. Quando eu sentei aqui, eu estava descascando alho, tá, gente? Sentei aqui com meu marido e enquanto eu estava descascando alho, eu olhei para a chuva e realmente veio esse texto da chuva temporã e da serôdia. Aí eu fui ver o que significava e como falou no meu coração. Então eu quis compartilhar com você o de Deus para mim, aquilo que Deus trouxe para mim, e eu quis compartilhar com você. Que Deus abençoe teu dia. Amanhã é véspera de Natal. E a gente sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Mas Jesus nasceu. Aleluia. E ele vive. Aleluia. E ele nasceu para que eu e você fôssemos aquilo que nós nascemos para ser. Livres, adoradores de Deus, filhos do Abba. Que Deus abençoe você. Feliz Natal. Ou seja, feliz nascimento de Jesus na sua vida. Que ele nasça na nossa vida, que ele nasça na nossa vida todos os dias. Um grande beijo para você.